podcast Trevas, sejam bem-vindos ao canal Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Eu sou o GRP e tenho um imenso prazer de poder estar aqui novamente junto com vocês para contar mais uma nova história. Peço a vocês se inscrevem no canal e deixem o seu like e nos envie a sua história. Teremos prazer em contá-la aqui no canal. Hoje teremos 3 relatos, sendo que 2 relatos são sobre lobisomens e um relato paranormal. Relatos que aconteceram no Pará, Piauí e Alagoas. Bora pro relato, galerinha! O primeiro relato de hoje aconteceu com a escrita Catarine. Resolveu ir até a casa e chamar por meu pai. Segundo minha mãe, que estava sentada na sala junto com meu pai e o Sr. Arnaldo, ela percebeu que o Sr. Arnaldo se mostrou muito interessado em perguntar coisas sobre mim. Segundo minha mãe, meu pai tentava contornar as animal enorme, todo acinzentado. Um olho dele era vermelho e o outro era amarelo. Seus dentes não cabiam na boca, eram enormes. Ele tinha amontoados de pelo muito peludo em cima e poucos pelos embaixo. Suas pernas traseiras pareciam estar quebradas e sua respiração era cansada e ofegante. Aquilo só podia ser um pesadelo. E para mim só existia uma única explicação. Aquilo era um lobisomem.
e se jogou contra a minha janela, fazendo com que eu caísse no chão de susto, com um baque surpresa que levei com a investida da fera na janela. Realmente não sei como aquilo não derrubou a janela e entrou na casa. A última coisa que me lembro é de ouvir tiros e o choro do meu bebê caçula, mas não tive forças para fazer nada, desmaiei. Tudo aquilo foi demais para mim. Quando acordei, estava na cama. Minha mãe estava comigo e contei o que aconteceu. E ela também me disse que meu pai tinha descarregado a espingarda no lombo do bicho, que saiu correndo mato afora. Naquele fim de noite, ninguém mais dormiu, apenas meus filhos. E minha mãe disse que sempre se ouviu falar sobre um lobisomem que atacava as redondezas, mas nunca tinha atacado o sítio. Provavelmente ele queria o meu filho caçula de 1 aninho. Assim pensava minha mãe. Uma semana após esse fato, o senhor Arnaldo foi até a fazenda de meu pai com alguns presentes para os meninos e ofereceu uma certa quantia em dinheiro para que meu pai permitisse meu casamento com ele. Mas meu pai recusou e disse que isso só se fazia nos tempos antigos. Nos dias atuais não funcionava mais assim. E ele bem sabia disso. Meu pai disse: minha filha acabou de perder o marido. Ela não está preparada para se envolver com ninguém no momento. Peço a você, em nome de nossa amizade, que deixe minha filha viver o luto dela sossegada. E se um dia ela quiser ser sua esposa, por mim tudo bem. Minha mãe, que ouvira toda aquela conversa entre os dois, ficou surpresa com o pedido do senhor Arnaldo. Afinal, ele nem me conhecia direito. Assim que ele foi embora, eu estava pegando algumas cebolinhas na pequena horta que minha mãe tinha nos fundos do sítio. Levei um susto enorme quando vi ele se aproximando. Então ele disse para mim: olá, Catarine, tudo bem? Eu disse: sim, graças a Deus. E como está o senhor? Não me chame de senhor. Não chame de senhor o seu futuro marido. Me chame de você. Naquela hora até esqueci dos calafrios que aquele homem me dava. E uma enorme raiva tomou conta do meu ser. Então eu disse a ele: não pretendo me casar nem com o senhor e nem com ninguém. Eu já me casei, para mim é mais que suficiente. Então ele me disse: sim, mas você está viúva agora e vai ser minha esposa, quer você queira ou não. E me deixou ali atônita e foi-se embora. Quando entrei em casa e minha mãe me revelou toda a conversa que meu pai tivera com ele, eu contei a ela o que ele me disse em tom de ameaça. Então minha mãe disse que era melhor tomarmos cuidado, pois com certeza aquele homem não era o que aparentava ser. Se ele tinha ameaçado a mim, ele era muito perigoso. Uns 4 meses após esse ocorrido, meu pai tinha saído para ir até a cidade. E quando estava voltando, por volta das 8h30 da noite, foi achado morto com seu cavalo ao seu lado, bem próximo ao nosso sítio. Segundo o legista, foi infarto. A impressão é que ele teria levado um enorme susto que o levou a óbito. Aquilo para mim foi algo horrível. Foi o fim. Primeiro meu amado esposo e agora meu amado pai. Isso era um pesadelo. Castigo divino, fiquei tão revoltada. No enterro do meu pai, o senhor Arnaldo deu os pêsames a mim e a minha mãe e disse que estava ali para nos ajudar no que precisássemos. Confesso que a princípio achei a atitude dele até que nobre, mas isso foi por pouco tempo, porque ele pegou meu bebê de 1 ano no colo e começou a cheirar ele de uma forma estranha. E disse a mim: quanto ele pesa? Então eu disse: 12 quilos. Por quê? Por nada, é que ele é grande e pesadinho. Um belo menino você tem. Peguei meu filho no colo e disse obrigada e saí andando para junto de minha mãe e meu filho mais velho. Achei aquilo muito estranho. A atitude daquele homem. Quem pega uma criança no colo e fica cheirando daquele jeito? No fim do enterro, quando estávamos voltando para o sítio, Dona Joana, que era uma bezendeira que morava ali perto do sítio, também disse a mim e a minha mãe: olha, menina, sei que você não me conhece direito, mas vou te dar um conselho. Pegue sua mãe e seus filhos e vá embora morar em outro lugar. Venda essas terras e sumam daqui. Você e sua família correm perigo. Eu vi aquele maldito com seu bebê no colo cheirando ele, como se apreciasse sua presa. Aquele maldito se transforma no cão do inferno.
Eu escutava tudo aquilo e nem sabia o que dizer. Minha mãe foi quem disse a Dona Joana: "O senhor Arnaldo é o lobisomem?" Dona Joana sorriu. "Faça o que eu estou dizendo. Saiam daqui o mais rápido possível, antes da próxima lua. Venham dessas terras e vão viver suas vidas em outro lugar, onde esse maldito não possa fazer mal a vocês. Se vocês ficarem, sucumbirão." Ouvindo aquilo, estremeci. Nos despedimos de Dona Joana e chegamos em casa. Eu e minha mãe colocamos as crianças para dormir e passamos a noite toda conversando e vendo o que poderíamos fazer. Então ficou decidido que venderíamos o sítio e iríamos morar em minha antiga casa, que eu tinha numa cidade que ficava próxima a Marituba. A casa estava lá fechada e a irmã de meu marido sempre ia lá cuidar da casa para mim. Claro que eu não vou revelar aqui, minha amiga GRP, a cidade para onde eu fui, já que é onde resido agora. 2 semanas depois, já estava quase tudo resolvido. Nos mudamos e meu cunhado, que era casado com a irmã de meu falecido marido, é que voltou lá no sítio para tratar da venda do sítio, assim como do esvaziamento da casa, do transporte dos móveis. Eu não queria mais voltar lá. Quando chegamos na cidade, contei a meus cunhados o que ocorrera com o tal do senhor Arnaldo, para que ele ficasse precavido, já que ele poderia ir até lá e fazer perguntas sobre mim, e eu não queria que ele soubesse para onde eu tinha ido com minha família. Meu cunhado, assim que retornou do sítio, me disse que um senhor o procurou por lá, enquanto ele estava esvaziando a casa, e ele tinha 2 cores de olhos, mas não disse que se chamava Arnaldo, e sim João, e disse que tinha que pagar uma dívida que tinha comigo e queria meu endereço. Mas meu cunhado disse a ele que não sabia para onde eu tinha ido. Disse ao homem que era meu cunhado e eu tinha deixado incumbido de dar fim nos móveis da fazenda. Meu cunhado disse ao tal homem que a venda do sítio já tinha sido feita por mim mesmo e os móveis iriam ser doados para Dona Joana, a moradora vizinha do sítio, e que ele não sabia do meu paradeiro. Então o senhor, que dizia se chamar João, virou as costas e foi embora. E antes de sair, disse ao meu cunhado: "Sem problemas, meu amigo, eu mesmo procuro por elas. Não se preocupe." Meu cunhado disse que não gostou do tom de ameaça vindo daquele homem, mas não disse mais nada, deixando aquele homem estranho ir embora. Chegando no sítio de Dona Joana, meu cunhado deixou as coisas que foram doadas a ela e perguntou a Dona Joana onde morava o senhor chamado João, que tinha 2 cores de olhos, e que eu o chamava de Arnaldo. Então meu cunhado ficou surpreso com o que Dona Joana disse a ele. "Ninguém sabe aonde ele mora, meu filho. Esse demônio há anos diz que mora perto daqui num sítio próximo, mas ninguém sabe do seu paradeiro. Nunca ninguém foi até a casa dele. E é ele que aparece na casa das pessoas e some como por encanto." Meu cunhado ficou em choque. Se despediu de Dona Joana e antes dele sair, a mesma disse a ele: "Quando você cruzar a saída da cidade, jogue sal de uma ponta à outra da pista. Quando não estiver vindo carro nenhum, com muito cuidado, isso te dará tempo para poder seguir seu caminho, sem ser seguido por ninguém." Meu cunhado achou aquilo estranho, mas pensou: se for verdade mesmo que esse homem é o tal lobisomem, é melhor não contar com a sorte. Para o meu cunhado, o seguro tinha morrido de velho. Então, chegando ao fim da cidade, fez exatamente o que Dona Joana lhe mandou fazer. Encostou o carro no acostamento, jogou o sal na pista de fora a fora, numa carreira, entrou no seu carro, se sentindo meio bobo por fazer aquilo. Quando deu partida no carro e olhou no retrovisor se não vinha vindo carro para poder sair e seguir seu caminho, viu o tal do João, que na verdade se chamava Arnaldo, próximo ao fim da pista, com um olhar maléfico para ele. Meu cunhado acelerou e foi embora, e ficou vendo ao longe aquele homem que ficou ali parado, enquanto ele sumia com o carro ao longe. Depois disso, até meu cunhado passou a achar que o senhor Arnaldo era lobisomem. Como ele poderia estar ali no final da cidade daquele jeito? Apareceu do nada, muito estranho. Desde esse dia, nunca mais vi o maldito senhor Arnaldo. Redobrei minha fé.
procura a proteção divina todos os dias e roga a Deus para que aquele maldito morra e arda no inferno, para que não faça mais mal a ninguém. Tenho certeza que ele matou meu pai e queria matar meus filhos. Deus sabe lá o que ele queria fazer comigo, mas com certeza não era coisa boa. Sabe, GRP, assisti vários relatos seus e vendo tantos e tantos comentários de pessoas céticas que dizem que lobisomem é conto da carrochinha, resolvi contar a você minha história. Lobisomem não faz parte de nenhum conto, não. Essas criaturas são maléficas e malvadas, sem coração, são cruéis. Olha o que aconteceu com o meu paizinho. Não sei até hoje porque Deus fez isso comigo. Deus tinha que fazer isso com esses incrédulos que não acreditam nele ou nesses malditos lobisomens. Desculpa o desabafo, mas passei por tantas coisas e acho que acabei me revoltando com tudo isso. Bom, minha amiga, essa foi minha triste história, que no final, apesar de tudo de ruim que aconteceu, tive um final feliz, pois minha mãe e meus filhos e eu saímos vivos e hoje podemos viver em paz, tentando esquecer essa maldita, terrível experiência vivida. O segundo relato de hoje aconteceu com a escrita Elisângela Dirceu Acoverdes e seus familiares no Piauí. Olá, GRP! Vários integrantes da minha família, incluindo eu, já tiveram experiências com a fera. Minha tia sempre conta pra gente que há muitos e muitos anos atrás, quando ainda a tecnologia não havia chegado nos sertões do Piauí, minha avó tinha os filhos pequenos. Minha mãe, minha tia, entre outros, incluindo um bebê nascido há poucos meses. E meu avô sempre saía para caçar nas matas. Meu avô andava sempre armado. Nessa época, meus avós moravam em Bom Jardim, Piauí. Depois de colocar as crianças menores para dormir, minha avó resolveu esperar meu avô na varanda da casa. Ela tinha esse costume. Sempre que meu avô saía para caçar, lá estava minha avó esperando ele. Mas no dia em questão, minha avó levou o maior susto. Ela viu se aproximar dela, se espreitando na escuridão, um enorme cachorro negro, com dentes gigantescos. Aquilo era um lobisomem com certeza. Minha avó ficou paralisada. Aquilo a pegou de surpresa. E ela somente não morreu porque meu avô apareceu bem na hora e mandou bala no animal que saiu correndo mata fora em disparada. Graças a Deus, nada de ruim aconteceu com a minha avó, além do susto gigantesco que ela passou. Meu avô paterno também já viu a fera. Ele morava no interior da Bahia e sempre vinha a pé para visitar seus parentes no Piauí. Mais de uma vez se deparou durante esse trajeto que fazia com esse animal, que após meu avô disparar a sua arma de fogo, a fera sempre fugia. Em 1998 e em 2012, muitos moradores aqui em Bom Jardim, no Piauí, onde eu moro, falam ter visto uma mulher que saía correndo para a mata durante a noite e se transformava no animal. Várias pessoas viram. Tinha forma de mulher, mas era muito peluda. E muitos diziam que era uma mistura estranha de cachorro com porco. E em 2017 chegou a minha vez de ter a experiência com a tal fera maldita. Era a época de quaresma e eu estava desconfiada que um lobisomem rondava as bandas da minha casa. Escutava uivos estranhos. Então, numa noite, já era altas horas, entrei no banheiro para tomar banho. E assim que fechei a porta do banheiro, escutei um ronco muito alto e forte e uma respiração cansada. Eu gelei dos pés à cabeça. Tentei parar de pensar no assunto. Poderia ser apenas um cachorro do mato. Mas junto com esse grunhido estranho, veio um cheiro fortíssimo de uma coisa podre. Não consegui ver nada, pois logo ouvi aquilo que estava ali do lado de fora se afastar e correr, fazendo com um grande barulho enquanto corria. Fiquei extremamente amedrontada e demorei alguns minutos para conseguir sair daquele transe pavoroso e terminar de tomar meu banho. Essas foram a minha experiência, GRP, e as experiências de pessoas que eu conheço, amigos e familiares. E espero que
Manuel e meu avô eram homens de muita coragem, mas ao ver aquela criatura, tiveram tanto medo que esqueceram até o enxadeco lá e saíram correndo. Correram muito, mas muito mesmo por dentro do canavial, até chegar na casa. Chegando lá, se juntaram mais 6 homens e foram lá atrás do tal ouro. Chegando na fonte de água cristalina, não havia mais gritos, não havia mais aquela criatura, não havia mais nada. Eles cavaram, cavaram e cavaram e só acharam carvão. Moisés Filho, Tereza Cristina, Cristiano Pífano, Fernando Macalpini, Sandra Oliveira, Tiago Seabra, Homem de Ferro, Andréia Prado, Jerônimo Caroba, Tiago Leandro Santana, Francisco Paiva, Safira Dragon, Cícero Alves, Iracema Silva, Márcio Cavaleiro de Fênix, Erivelto Pires, Roberto Pinho, Formiguinha do Mel, Cícero de Oliveira, Elizabeth Lima, meu amigo Thales, Cídia Pereira, João Vitor 126, Luciana Nunes, Paulo Belo, Noah Miller, Jeff The Killer, Christian RC, Oráculo do Sobrenatural do meu amigo Rafael, Cleiton Araújo, Juliana Inácio, Samara Diamoni, Romeu Silva, Diana Winchester, Antônio Neto, Rafael Francisco, Ivan Aparecido, Marcelo Luiz, Romário Cardoso, Peniuice, Elis Regina e Peter. A todos vocês que sempre comentam aqui no nosso canal, meu muitíssimo obrigada.
Um treva beijos a cada um de vocês e até a próxima história.